Então, a gente escuta as pessoas sobre toda a rotina, mas não fazendo aquelas perguntas. O que você acha que a Cadwell tem que ter? Você gostaria de ter um produto que faz assim, assado? Porque para mim, você está indicando a pessoa o que ela tem que dizer, você está sugerindo. E, como diz Steve Jobs, as pessoas só sabem o que elas querem quando está na mão delas e elas usam. Olá, seja muito bem-vindo ao Conscience Talks, o podcast da Conscience, onde a gente fala sobre cultura, gestão, crescimento e governança para líderes de empresas que querem crescer com consciência e com estratégia. E hoje eu estou aqui para uma conversa sobre como tornar um negócio, uma marca, muito maior do que um produto, como você construir uma marca global sem perder a essência e como é que a gente faz para que ultrapasse o crescimento e evolua como empresa. A jornada da pessoa que está aqui comigo hoje ela é uma jornada muito interessante, que começa com um aspecto muito pessoal, passa por experimentação e se torna um negócio que está presente em mais de 80 países. Eu estou aqui com a Cláudia Alcântara, minha querida, que é a fundadora da Cadwell. A Cadwell está em 80 países, hoje é uma marca de cuidados para o cabelo, de produtos para cabelos, e que tem um orgulho, assim, acho que para a gente conversar sobre isso aqui, pensando em Brasil, pensando no nosso mundo hoje. Então, eu estou muito feliz de receber você aqui, Cláudia. Muito bem-vinda. Obrigada, meu muito querido. Bem-vinda, muito legal. Amigo do coração, fiquei tão feliz e tão honrada de estar aqui com vocês, de ser uma das convidadas pela Consciência. Então, muito obrigada, é um prazer compartilhar, estou muito feliz. Obrigada. Ai, Cláudia, nossa, eu fiquei pensando aqui, né, e também fazendo a minha pesquisa para entender mais, assim, do teu trabalho, da Cadwell. E eu fiquei muito encantado com... A gente estava até conversando aqui antes, né? Com essa questão do quanto é legítimo esse lugar que você ocupa com a Cadwell. Sim. E até para as pessoas conhecerem um pouco mais, conta pra gente um pouquinho como é que nasceu. Vamos pegar primeiro aquela etapa inicial que você conta da história do cabelo. Eu acho que é uma história muito legal. E que nem é tanto Cadwell ainda, né? Sim. Mas eu acho que é uma história bacana para as pessoas saberem de onde você veio. Conta pra gente aí um pouco. Que é por onde começa, né? E eu gosto de começar assim para fazer sentido, né? Então, tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu fui no salão de beleza e ele falou para fazer um corte prático para ir para a escola. E muita gente que deve estar assistindo é jovem, mas eu acredito que todo mundo sabe quem é Chitãozinho e Chororó. Você sabe, obviamente. Então, quando eu fui no salão, ele criou esse cabelo que ele falou que era um corte prático para ir para a escola, só que o meu cabelo era crespo. Não combinava com o cabelo lisinho, todo bonitinho da Sandy Júnior, né? Desse povo com esse cabelo liso. Então, o famoso mullet. Depois que eu saí do salão, eu fiquei traumatizada e não queria mais ir no salão de beleza. Então, o que aconteceu comigo nessa ocasião? Para falar um pouquinho de mim, das minhas habilidades, eu sempre gostei de desenhar, de pintar e de cozinhar. Então, eu tinha habilidades com ingredientes, com as mãos. E aí, nesse ponto, o cosmético me chamou muita atenção. O que eu fazia? Isso, ora, 9 anos. Parece até mentira, mas é verdade. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a frequentar farmácias, drogarias. E lá é como se fosse uma brinquedoteca para mim. Eu chegava lá e pegava aqueles cosméticos, eu queria entender os ingredientes, o que tinha por trás, o que eles faziam no cabelo e comecei a comprar vários. Então, eu comecei a estudar sobre isso, ver como o meu cabelo ficava melhor para fazer essa gestão, né, desse penteado que não ficou nada legal. E comecei a aprender sobre isso. Aí, quando eu tinha 15 anos de idade, eu sempre estava fazendo o cabelo de uma amiga. Por quê? Isso aconteceu comigo falando de propósito, conectando um pouco com a marca, de onde começa. O que aconteceu? Naquele momento, quando eu tinha 9 anos de idade, o cabeleireiro não olhou para mim como um indivíduo. Não olhou para minha característica de cabelo, para minha rotina. Quem era eu? Ele olhou o que era moda e repetiu o que fazia sentido para ele, que era executar o que fazia sentido, que era o trend, era a moda. Então, o que eu percebi? Que as mulheres são individuais. Óbvio, né? Eu tô falando uma coisa muito óbvia aqui, mas eu percebi que cada amiga tinha um tipo de rosto, um tipo de cabelo. Então, a forma que eu cuidava dessas mulheres era diferenciada, era um olhar para elas. E isso é o que tem até hoje na Cadwell, esse olhar para individual de cada pessoa. Né? Que não é sair fazendo o que é moda. Então, começou assim. Então, eu tinha 15 anos, estava sempre fazendo cabelo de amigas, de pai, de mãe, cortando o cabelo mesmo sem saber. Graças a Deus que eles deixavam, né? Filha, vamos deixar essa maluca. Quer testar? Vamos dar chance para ela. Então, aí eu transporto agora vocês para 2006, que eu estava trabalhando no Yahoo. Então, eu trabalhava com links patrocinados, né? Que é quando você digita lá, a gente usa o Google, obviamente, né? E a gente digita as primeiras, as palavras, sei lá, comprar carro em São Paulo. Essas primeiras posições são pagas. Então, eu comecei trabalhando com isso em 2006. Então, eu estava trabalhando no Yahoo fazendo isso. E eu sempre estava no banheiro fazendo o cabelo de alguma amiga. Nessa ocasião,
de 2006, começou a acontecer muitas confusões de nomes comerciais no mercado de beleza. Tipo escova progressiva, escova japonesa, escova alemã. E aí eu percebi essa confusão e resolvi criar uma apostila na internet, que é um infoproduto de hoje, né? Nossa, que visionária! Você viu? Nossa, eu adorei isso. E aí peguei um Word, imagina, peguei um Word e coloquei as informações que autodidata que eu era, né, de meu conhecimento, o que eram os alisamentos, quais que eram os princípios ativos, quais que eram as marcas que eu gostava, o que eram as escovas progressivas, quais são os principais ativos que elas têm. Então, era desvendando um pouco dessa parte de cosmetologia. É como se fosse uma anti-marketing. Eu queria organizar o mercado da informação de valor, que é o infoproduto de hoje, de valor para o cabeleireiro ter essas informações e não ficar refém da indústria, que era nomes comerciais, um monte de nomes que às vezes era a mesma coisa, mas era só para vender mais. Então, o cabeleireiro ficava muito refém disso, né? Eu costumo falar que eu sou uma anti-marketing, mas não é bem isso, é porque eu gosto de ser prática, simples, dar de verdade produtos que fazem diferencial na vida das pessoas e não encher elas de produto. Então, isso continua até hoje. Então, voltando, nessa ocasião, quando eu fiz essa apostila, eu vendia por R$45 essa apostila. E, na época, eu ganhava R$1.800 no Yahoo, trabalhando. 2006, né, isso. E aí, eu vendia R$2.500 de apostila. Eu estava vendendo mais apostila do que ganhando no Yahoo. Nossa, que massa. E aí, eu pensei assim comigo, Anderson, para onde que isso vai? O que eu quero fazer? E é muito engraçado, porque eu estava aberta às oportunidades. E o que aconteceu? O cabeleireiro pediu para mim, quando o quarto cabeleireiro me pediu se eu tinha um produto para vender, eu estava atenta, né, à oportunidade, falei que eu tinha. E o mais legal que eu gosto de falar é, eu não sabia fazer cosméticos. Eu não tinha nenhuma habilidade de o que eu iria vender para ele. E o que eu gosto sempre de dar dica para quem está ouvindo é que a gente nunca está pronto. A gente tem que ter um mindset de fazer. A gente sabe um pouquinho, vamos implementar. Porque isso ajuda. A gente, às vezes, acha que nunca está pronto para fazer algo. E o empreendedor clássico, às vezes, ele se joga mesmo, né? Mesmo sem saber um pouco do que ele está fazendo, e ele tenta. Eu acho que isso que você está falando agora vai ressoar em muito das pessoas que estão assistindo a gente. Principalmente os empreendedores, porque a gente tem essa coisa do instinto de resolver problemas. Resolver problemas. Né? Então, foi isso. Quando ele pediu, eu fiquei assim, uau, é isso. Eu tenho sim o produto, ele tem chocolate, ele tira o frizz por 3 meses e eu só preciso de 10 dias para te entregar. E aí eu chamei minha mãe, que estava desempregada na ocasião. Eu venho de uma família de um background bem pobre, de família desestruturada. Então a minha mãe estava desempregada e eu falei para ela ir comprar essas embalagens, misturar alguns produtos que eu gostava, essência de chocolate e o chocolate do padre, que eu fiquei sabendo que não é chocolate do padre, né? Você sabe disso? Eu amo essa história. Esse chocolate dois frades, mas eu gente. acho que a Nestlé mudou o nome. Será? De uns tempos para cá, mas eu me lembro muito de ver que era 2 frades, não era do padre. Nunca Aliás, foi. pra você que tá assistindo a gente, não sei, nunca foi nome dos padres. Nunca foi. Acho que a gente vê a muito fotinha, bom né, isso, e falar, a gente é falar padre. que é padre, pronto. Aliás, seria uma ideia eles mudarem, né? Porque todo mundo chama assim. Talvez seja isso. É interessante. E aí a gente misturou tudo isso, né? Minha mãe, na ocasião. E aí eu tinha feito um trabalho de conclusão de curso na faculdade, que eu me formei como designer. E lá na ocasião eu criei uma marca brasileira, que era inspirada num grupo indígena brasileiro chamado Cadwell, que vários antropólogos famosos mundiais moraram com eles pela riqueza de cultura. E eles foram considerados os primeiros designers brasileiros. E aí eles não usavam penas dos animais para não machucar, tinham coisas incríveis sobre os Cadwell. E aí eu resolvi homenagear o Brasil, os primeiros povos habitantes do Brasil, e a ideia da marca sempre foi levar para os 4 cantos do mundo essa alma do Brasil. Então, eu já tinha um pouco disso comigo, que eu queria uma marca raiz. Porque, e se você pensar, é uma coisa um pouco paradoxal isso, porque as pessoas não querem produto do Brasil. A gente aqui no Brasil, a gente às vezes tem um pouco de rejeição, a gente quer o que é importado, né? E a gente foi contra essa maré e a gente quis um produto real brasileiro. Isso nos ajudou muito a exportar. Então, por ter colocado um nome brasileiro, seguir as nossas origens, isso é mais um insight que eu sempre dou. Às vezes a gente quer seguir uma modinha. Não, a gente tem que ser muito fiel ao nosso coração, ao que a gente acredita. Mesmo que falem pra gente, tá bom, mas o que todo mundo quer é isso. Claro que eu tô exagerando, né? Mas no sentido de você ter diferencial. Porque se todo mundo conta uma historinha, uma marca brasileira, às vezes eles contam umas histórias assim, mas os ingredientes são importados para poder fingir esse glamour de fora.
E aí, se todo mundo faz isso, qual que é o seu diferencial? Você tem que ter quando a gente linka com propósito. Então, o que eu tenho de diferente? Então, eu vou lutar sobre essa causa se eu acredito de verdade nela, né? Sim, sim. Então, a gente colocou essa marca do nome Cadwell na ocasião. Era Cadwell o nome dos índios. E a gente se inspirou neles e colocou a Cadwell com U, né? C de casa no início e U no final para ser uma pronunciação simples. Tá. E aí, assim que a marca começou. Aí, a gente fez parceria com uma fábrica, na ocasião. Tudo sem dinheiro. Isso que eu acho engraçado, que hoje tem os nomes, né, de startup, de você fazer testes, Sim, né? sim. Então, a gente fez muito isso na ocasião, sem saber, de forma... Empírica mesmo, né? Boa. De intuição, né? Pelo que você está trazendo. E hoje isso tem processos, Sim. né? São metodologias, e Sim. a gente fez desse jeito. Não, eu gosto muito Com de piloto, ouvir, porque né? você falando, assim, e eu gosto sempre de fazer alguns fechamentos, assim, Sim, quando você claro. traz para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque a gente tem aqui o aspecto muito legal da ideia da experimentação, a motivação de resolver um problema real de alguém, mas que não seja para satisfazer o teu ego ou o teu objetivo financeiro, mas de fato genuíno de resolver o problema de alguém, né? Você sabe que eu me lembrei de uma metáfora que a gente usa às vezes para falar sobre esse ponto que você trouxe do cabeleireiro que estava seguindo só uma trend com você, que é a diferença entre trem e táxi. Na ideia de que um trem segue um trilho fixo, que tem estações pré-determinadas, fixas, e se você quiser caminhar com o trem, né, se deslocar com o trem, você obedece o roteiro dele. Sim. E o táxi, você determina o caminho, o roteiro, né? E aí a gente brinca, né? Você como empresa quer ser táxi ou quer ser trem, né? Nesse sentido Faz de todo você sentido. precisar conhecer o desejo do cliente e até o percurso, porque a gente consegue dizer, o taxista, você pode dizer para ele, eu quero que vá por aqui, por este caminho, por aquele caminho. Hoje, óbvio que isso aqui é uma metáfora, né? A gente está falando de Waze, que a gente, claro. na verdade, né? Nem existe. Mas eu gosto muito dessa tua fala, porque para as pessoas que estão ouvindo a gente vive a partir de uma lógica, muitas Sim. vezes, que tenta prever e controlar as coisas quando a gente deveria experimentar mais, errar mais. Experimentar, errar. Hoje é tão fácil errar, porque você corrige rápido, você não perde tanto, né, com o advento da internet. Os custos não são altíssimos de você errar. Se você está fazendo um piloto, né, calculado, se você faz grande, com certeza perde mais dinheiro. Mas o teste é muito relevante. E a gente segue até hoje fazendo esse modelo, né, de testar. E eu ia perguntar para você, assim, em que momento que caiu essa ficha, assim, eu tenho uma empresa nesse meio do caminho? Foi já com as apostilas? Foi depois com os produtos? Em que momento você falou assim, epa, peraí, tem uma coisa acontecendo aqui que é uma empresa, efetivamente? Sim. Foi isso, né? Começou, eu tirei então as apostilas e os produtos caseiros tomaram lugar disso, né? Porque não eram produtos feitos na fábrica, foi minha mãe que criou os produtos, misturou lá todos os ingredientes. Eu pedi 10 dias para entrega. Então, o site que vendia o infoproduto, ele começou a vender produtos cosméticos. Só que caseirétios, né? E aí, a coragem aqui foi muito grande, porque como eu colocava palavras-chave no Google, tipo Brazilian Keratin, Brazilian Treatments cosméticos, aí vinha muito cliente de fora. Caramba, então a gente conseguiu... a pessoa do Yahoo, essa sua habilidade lá dos patrocinados fez toda a diferença. Com certeza. Acho que a criatividade, ela conecta vários pontos e depois você vai usar eles e vai fazer sentido. Isso é muito interessante, eu gosto de falar, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa e fala, não tem nada a ver. Steve Jobs fala isso, né? Ele fez curso de caligrafia que achava que não ia servir para nada. De repente, ele usou isso super para o negócio dele. Então, eu acho que todas as nossas experiências, nosso background, depois a gente junta isso, faz um pupurri, e aí dá em algo. Então, voltando para essa questão, quando eu eu coloquei esses produtos no site, coloquei essas palavras-chave no Google na ocasião, começou a vir clientes de fora, Anderson. Então, muito legal, porque eu lembro até hoje que eu tinha 11 pedidos por dia. Eu não sei porquê, mas era sempre assim. E eu tinha 5 pedidos do Brasil, 6 pedidos do Brasil e 5 pedidos de fora. Era muito comum. E aí eu lá, naquela época, né, a gente usava o Messenger, né, eu acho, e eu usava tradutor, né, com meu inglês macarrônico, meu espanhol macarrônico, mas eu tentava. Então, eu mandava mensagem quando algum cliente falava assim, posso te ligar? Aí eu, não, é melhor por aqui mesmo, pelo WhatsApp, vamos ficar por aqui.
Mas é isso, você vai tentando, porque você fala assim, não fala inglês, então não vou atender clientes. Não, gente, não façam isso. Vamos tentar de outra forma. Então, eu gosto muito de abrir a cabeça. Ah, isso não dá. Como dá? Será que tem uma possibilidade? Então, eu abri a mente e por isso que eu comecei a vender para fora. Produtos enviados pelo FedEx, caseirinhos, sem nota fiscal. Gente, Loucura. Mas é genial, é genial. Mas foi assim Cláudia. que começou. É genial. E aí, movendo um pouquinho mais para diante, fizemos o contrato social, né, em 2007. O Yahoo me mandou embora, porque viu que eu não estava engajada lá com ele. Chorei pra caramba. Mas tem males que vêm para bem, né? Uma porta abre outra, né? E isso que eu percebi, obviamente. Talvez eu não teria coragem, sabe? Eu ia ficar com um negócio meio pequeno, mas eles que me mandaram embora. E aí, de repente, o negócio... Deus sabe de tudo também, né? Acho que tu tem um momento certo. E aí, a empresa cresceu por isso. O que aconteceu? Então, nessa ocasião, eu fui para a fábrica e comecei a fazer os produtos reais, né? Da forma que eu gostava. Comecei a estudar cosmetologia para entender um pouco mais de produtos e para dar inputs, né, para o fabricante. Construímos um departamento de desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento. E aí, o que aconteceu? Eu percebi essa demanda de fora, Anderson. Quando foi em 2009, a gente fez uma parceria com a ABPEC, que é uma associação brasileira de cosméticos, que eles ajudam os empreendedores a exportar. Então, a gente fez estandes lá em Bolonha, na Cosmoprof Bolonha, que é uma feira muito importante e internacional, que vários importadores do mundo todo vão para lá. Então, em 2009, eu fiz essa feira e muito incrível, porque a gente estava no momento certo, no lugar certo, escutando as oportunidades, né? Porque eu já percebia que eu vendia produtos caseirinhos, né? Então, quando a gente foi para a feira, eu falei, tem demanda lá de fora, as pessoas estão querendo. Então, era um pouco assustador até algumas pessoas mais próximas a mim, que isso a gente pode até falar, né? Família, eles querem te proteger. Mas é importante também a gente tomar cuidado com as pessoas que ouvem. Não é porque quer o mal, ao contrário. Elas querem proteger a gente. Mas elas não estão com a mesma visão que às vezes você tá, que você enxerga. Então, o que eu gosto muito de falar é para confiar. Se você acredita em alguma coisa, segue um pouco o seu feeling mesmo, porque pode dar certo. Então, aí eu fui nessa feira internacional em Bolonha e olha que incrível. A gente achou 38 importadores nessa ocasião. Caramba! Incrível, né? Então, aí, hoje, a Cadwell está em mais de 80 países, mas foi por todas essas tomadas de decisões, né? De ir nessa feira, e aí entendemos que poderíamos expandir para outras feiras internacionais. E hoje, 50% do nosso faturamento é metade do Brasil e metade internacional. Então, a Cadwell é uma marca bem forte lá fora. E aí, hoje, nos dias de hoje, a gente estruturou a empresa, contratamos mais pessoas e temos vários desafios, né? Porque eu nunca fui eu tive um trabalho de telemarketing sempre. Eu não vim de um executiva, sabe? De um escritório. Sim. Então, foi muito difícil para mim, porque eu tinha que aprender muitas outras skills, né? De gestão de time, de contratação de pessoas. Tudo como que funciona uma empresa. Foi tudo muito novo para mim. Mas o que eu acho que eu tive é coragem, sabe? Eu vejo, assim, como uma coisa muito interessante isso que você está falando, porque, de novo, é muito representativo da nossa realidade brasileira de empreendedores, de empresários. Muitos de nós temos essa trajetória, não a mesma, mas assim, essa trajetória de você ter um conhecimento técnico que te diferencia, você se dedica para aquilo e aquilo se torna um negócio, e aí você precisa fazer duas jornadas, porque a trilha técnica precisa continuar evoluindo, sem que é a cosmetologia, né? O nome? Toda essa parte técnica, mas você também precisa aprender coisas de gestão, né? Você também precisa aprender, porque o negócio vai se tornando outra coisa, né? E eu acho que é interessante você falar, porque para mim me parece que foram esses marcos, assim, tanto da internacionalização e tudo mais, que foi te fazendo cair nesse lugar de, epa, peraí, então eu também tenho que aprender a gerenciar essa equipe. Como é que foi essa contratação da primeira pessoa? Me conta. Sem noção, né? Trouxe a mãe, trouxe a amiga da mãe, trouxe pessoas que eu conhecia, bem naquele início, e fui aprendendo na prática. Mas eu achei interessante eu falar isso, porque é um ponto de atenção isso. Porque mesmo depois que a gente profissionalizou, Anderson, não é que resolveu tudo, tá? Nesse início, claro que era caótico, né? Com essas pessoas que eu tô falando. Mas depois a gente profissionalizou e é muito interessante você entender que perfil de pessoas fazem sentido com a cultura da empresa. Porque algumas vezes, então, a gente estruturou um departamento de RH, né? Super importante, parrudo.
criamos testes, eu nem sei o nome dos testes, mas DISC, vários processos de contratação de pessoas, e muitas vezes ainda assim a gente errou. Por quê? Porque eu acho que isso vira um aprendizado de você entender qual que é a cultura da empresa, qual o perfil dessa pessoa que você precisa. Porque numa entrevista, as pessoas elas gostam muito de contar sobre elas, e não é que elas mentem, não é isso, mas elas colocam os pontos de forma muito positiva, de pontos que elas querem ressaltar. E aí você traz uma dificuldade, né, ou um ponto de atenção da empresa, uma oportunidade, e ela fica super positiva, ali dizendo, engajando com você que vai fazer, que faz todo sentido. Quando chega no dia a dia, não é bem isso que acontece. Então, a gente teve muito aprendizado. Não é porque a gente estruturou um RH e fez contratações que deu super certo. Eu gosto muito dessa tua fala, porque as pessoas às vezes tendem a colocar num lugar meio matemático essa ciência que não é nada matemática, né? E a gente está nesse movimento de empreender sujeitos a esses erros também. Sim. De você, por mais que você tenha um processo muito bem estruturado de investigação, de entrevistas e tudo mais, é possível que no dia a dia essas substâncias químicas não deem liga. Né? Porque muito Anderson. Isso. E assim, dos 18 anos, tem 18 anos a empresa, né? Então, do tempo que eu tô trabalhando, uma coisa que eu percebi muito foi assim, que eu acho que nós, seres humanos, né, me coloco até isso, se você tá falando uma coisa comigo, eu vou receber do jeito que eu quero, porque são questões de interpretações, os meus mapas mentais, os seus. Então, comunicação não é fácil. Então, mesmo que eu tô aqui numa entrevista te explicando os desafios, qual que é a proposta, qual que é o projeto que você vai ficar, às vezes a forma que eu recebo é diferente. Então, muitas vezes a pessoa chegava lá, uma pessoa de uma empresa muito relevante, uma empresa conceituada no mercado, e ela chegava lá, em vez dela querer fazer um diagnóstico, entender a cultura da empresa, olhar o cliente, o que ela vai pensar num plano que faça sentido ali, e usar o background dela mais como um apoio. Uhum. Geralmente, o que acontece muito é que as pessoas querem fazer exatamente o que elas faziam na empresa anterior. Cláudia, e olha que insight. As pessoas querem fazer exatamente o que o seu cabeleireiro fez com você aos 9 anos. Então, eu tendo a ter, no desenvolvimento da minha carreira, determinadas situações de acertos que eu passo a acreditar com muita convicção de que basta repetir para repetir o resultado. E não é assim. Né? A gente é muito educado e mal educado a prestar pouca atenção ao contexto. E aí você vai, obviamente, sem prestar atenção no contexto, você perde a informação fundamental que faz mudar o método. Maravilhoso esse seu ponto. Eu acho isso muito interessante, até para perguntar para você um pouco sobre como é que você chegou a essa conclusão da cultura ser um elemento tão relevante. Eu entendo que você deve ter vivido todas essas situações, isso te levou para esse lugar, mas eu sinto você num lugar muito muito convicto assim do papel da cultura e, óbvio, pela minha experiência nesses anos todos lidando com empresários de pequenas e médias empresas, não é uma coisa comum. Uhum. Né? Então, o que fez diferença para você como empresária olhar para a cultura como um ativo tão relevante na escolha das pessoas, no dia a dia do teu trabalho? Tá. Olha só, não sei se eu vou conseguir falar de forma tão estruturada, mas o que nós estamos fazendo hoje? Então, na entrevista, a gente pede case, né, para a pessoa, escuta, tem um processo estruturado, mas ainda assim, eu acho que falta. Então, o que a gente fez? Eu recebi uma dica até de uma pessoa lá de Futures Now, que era maravilhosa de RH. O que ela falou para mim? Quando eu trouxe algumas questões minhas, falei assim, porque eu alinho com a pessoa a expectativa, eu falo dos valores, eu explico para ela o que a gente está buscando, mas quando chega, a pessoa literalmente faz o que ela já fazia na empresa dela. E a gente cria um certo atrito, porque eu tento trazer ela para um lugar que é desconfortável para ela, porque nós somos seres humanos e a gente tem as nossas dificuldades. É muito mais fácil a gente fazer o que já é nosso tradicional, a gente fazer do que fazer uma coisa nova. Né? A gente tem que se desafiar mais. Então, as pessoas ficam um pouco na zona de conforto. E aí, o que ela me falou que eu acho que deu mais certo? A gente fazer um contrato de expectativas. Então, hoje a gente costuma fazer isso com a pessoa. Então, o que a gente conversou na entrevista, como a gente estrutura muito desenhado qual é o perfil, qual é o objetivo da pessoa, quais as transformações que a gente quer que ela faça. Então, a gente escreve isso nesse contrato de expectativa. Isso ajuda um pouco mais. Então, a pessoa assina
E a cada 15 dias a gente leva para ela que pontos são esses que a gente está trabalhando, que você falou. Então isso reduz um pouco dos atritos de não ficar, eu disse na entrevista, eu entendi isso e vou fazer aquilo. Que legal então isso. foi um pouco de processo, né? Eu acho que processo é tão bom. Muito legal, porque no final do dia, cultura é sobre os rituais, né? É sobre você conseguir expressar de maneira pragmática, como em processos, regras, políticas, uma mentalidade, um princípio, um valor, né? Uma ideia e especialmente para lideranças, esse tipo de coisa que você está falando, eu acho que pode fazer realmente muita diferença até para que se fale do mesmo lugar, Sim. né? Que é o que você tá tentando evitar. Por exemplo, só continuando para encerrar esse papo mais de pessoas, eu tinha muita dificuldade, eu errava muito na minha área, que é o marketing, né? Então, porque eu não tinha esse contrato de expectativas, entre outros fatores. E aí eu entrava uma pessoa que fazia um marketing tradicional. Então, eu queria que a pessoa fosse inovadora. Eu não queria que ela ficasse falando, vamos fazer a influenciadora mais incrível que tem. Porque isso, se eu pegar uma pessoa com um pouco de conhecimento de marketing, a pessoa vai falar isso. Fala o que você poderia fazer numa empresa para chamar a atenção. Influenciadoras, isso é senso comum. Então, eu trazer uma pessoa que tem um senso comum não é exatamente o que eu quero, porque eu quero uma pessoa que pense em inovação, que pensa como vai fazer o que está na tendência agora, porque muda muito rápido. Veio o TikTok para acelerar tudo, né? Veio o TikTok Shop, que vai ser um fenômeno. A gente, inclusive, fez uma live ontem que foi um sucesso. A gente está super feliz. É um fenômeno. Então, se a pessoa não tem essa mindset que vai trabalhar comigo, de querer aprender todo o tempo, usar um chapéu de eu sou estudante, eu tenho meu conhecimento, mas eu tenho que aprender todos os dias. Então, eu não entendia que eu tinha que falar isso para a pessoa, sabe? Então, depois eu fui entendendo o perfil que eu precisava para trabalhar comigo. Porque, às vezes, entrava uma pessoa e eu falava, mas a gente combinou, ela quer fazer influencers, ela quer fazer só foto de shooting. Não dá mais certo isso, eu uso IA para fazer isso. Eu quero esse dinheiro para ela otimizar o custo. Então, o meu mindset é muito de inovação, de fazer as coisas mais novas, criar comunidade de cliente, tudo que está por vir. Eu gosto da experimentação, foi como eu comecei. Então, esse meu mindset é até hoje. Então, fazer influencers, não é que eu não estou falando que não tem que fazer. Influencers grandes, mas hoje elas não vão trazer um resultado tão grande, porque isso já ficou, todo mundo usa, todo mundo já sabe das influências, as clientes, elas já sabem que elas veiculam propaganda, então não tem mais aquela conexão de falar assim, eu vou comprar porque ela está me falando. Então as pessoas migraram para as microinfluenciadoras, de ouvir de uma pessoa que não parece que ela está fazendo aquilo por uma publi ainda. Se ela é pequena, ela está usando isso, é porque ela acredita de verdade. Então o mundo mudou um pouco. Então as pessoas que penso, né, que tem que trabalhar comigo, e falando só para finalizar de cultura, elas têm que estar alinhadas muito com o pensamento do líder. O que ele quer para a área dele, o que ele quer para o negócio dele. Então, eu preciso de gente que gosta de inovar. Não, que a pessoa vai estar numa cadeira desconfortável o tempo todo, porque ela tem que falar, eu não sei. E é coerente com a tua própria trajetória, né? Se a gente for parar para pensar, e que na maioria das vezes é assim que vai funcionar dentro de uma empresa de dono real, né? Que tem um fundador real. Grande parte do que são os princípios da cultura dessa empresa tem a ver com os princípios daquele Sem indivíduo, dúvida. né? Daquela pessoa. Agora, você falou um ponto interessante aí agora há pouco, do teu trabalho liderando mais a área de marketing. Como é que foi essa questão de você não se posicionar na posição tradicional de CEO, e tudo mais? Como é que você lida com isso? Então, eu sou a presidente da empresa, né? Eu tenho mais votos na situação, mas eu escolhi a parte que eu me sinto mais confortável. Essa área de marketing é uma área enorme. Eu tenho trade marketing, eu tenho P&D, né, que é o desenvolvimento de produtos. Eu tenho a parte de comunicação, eu tenho a parte de growth marketing, que é o e-commerce. Tenho a parte de educação, que é muito forte, porque eu tenho produtos também para cabeleireiros. Então, é uma área bem grande. Então, eu tenho um escopo muito grande e é onde eu me sinto confortável, porque é onde? É a área de inovação, é a área do go-to-market, o que nós vamos fazer pelo cliente. Eu gosto de storytelling, eu gosto de copy, eu gosto de comportamento de consumidor. Então, é onde são as minhas fortalezas. Então, eu preferi ficar nesse lugar do que ficar... Não que eu não participe, né? A gente tem um conselho, a gente tem os comitês. Então, com certeza eu participo, mas não de uma forma tão... 100% do meu tempo, senão eu não teria tempo de cuidar dessa área que eu gosto tanto hoje. Não, eu acho que isso que você está falando é um aprendizado fundamental para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque
é muito natural que fundadores que têm um conhecimento técnico e que sabem que a sua melhor contribuição é ali, Exato. abram mão desse lugar, porque existe uma ideia Acho que de eu mundo preciso que você ser precisa ser o CEO, cara, né? A Você precisa representação ser... da empresa. E aí você acaba enchendo a tua agenda de atividades que não é Não só meu por uma forte. questão... Não é nem só por uma questão de ser o teu forte, do teu ponto de vista, mas de ser a sua melhor contribuição. Porque Exato. tem isso, né? Assim, se eu aprender, se eu for estudar, eu vou fazer. Vou pegar, Até claro. porque tem esse fogo que é do empresário. Mas é a minha melhor contribuição para o negócio? Então, eu acho genial fundadores que conseguem ter essa capacidade de optar pelo caminho da tua melhor contribuição do que tentar se posicionar por ego ou por uma questão de automática, né? Se colocar nessa outra posição. Muito legal isso. Achei bem bacana. Por eu ser a fundadora e por eu ser, né, tá no conselho de presidente, eu já tenho esse papel das pessoas, porque às vezes a pessoa quer convidar o dono, né? E eu chamando, sei lá, para uma palestra, para algum evento, e elas me chamam de CEO, porque querem o cargo mais incrível, né? Aí eu falo, pô, eu não sou, mas coloca presidente, então. Porque eu não queria essa cadeira, como você está dizendo, porque seria mais desafiador para mim, eu não iria usar o meu potencial de uma forma tão... Com certeza, e eu acho que tem essa história de ter a tranquilidade de entender qual que é a tua melhor contribuição. E faz quanto tempo que vocês começaram a investir nessas estruturas de governança mais parrudas aí? Como é que Faz um tempo já que a gente tem. A empresa, ela é auditada, né? Então, a empresa, depois que entrou o meu sócio, que é o Anteu, eu sou mais empreendedora e o Anteu, ele é mais executivo. Ele é engenheiro, italiano, inclusive foi meu marido e a gente se divorciou recentemente. Mas ele tem uma skill muito forte, que é essa parte de organização. Então, ele quis auditar a empresa, colocar mais processos. Então, um cara bem processual. Isso ajudou muito a gente nessa questão de desenvolvimento e de organização da empresa. Então, aí que a gente começou a governança. Então, um RH estruturado, da gente pensar quais são as cadeiras que a gente precisa, olhar um pouco mais para esses perfis de pessoas que são adequados. E aí, um outro passo que a gente deu, que foi esse ano, para que a gente conseguisse trazer mais governança, uma melhor... evoluir, né? A gente criou um conselho na empresa que é só com uma pessoa de fora, né? As outras somos internos e que está sendo muito importante. É um modelo de teste, mas é para a gente ter esses rituais, né? Que você estava falando, os rituais, para a gente falar os pontos mais importantes. Então, as estratégias de 2026, a gente fala também de situações, de onde estamos indo, quais os resultados, o que está faltando, qual o diagnóstico. Então, a gente tem esse ritual de conselho agora e a gente tem comitês. Então, os comitês de inovação, comitês de venda, comitês de marketing. Então, a gente estruturou alguns comitês para que algumas pessoas que fazem sentido entendam o que a área está fazendo e contribuam com o que pode melhorar. Então, visando mais processo e um crescimento mais estruturado. Sim. E você consegue perceber esses benefícios? O que você acha que mais mudou, assim, para... Eu vou dizer, assim, uma coisa muito interessante, porque empresa de dono, né, empresa que não é uma empresa grande, uma empresa familiar, vamos chamar assim, tem vários desafios. Por quê? Porque são pessoas que são, por exemplo, eu era casada, né, com o Anteu. Então, quando é numa mesa, tem as questões pessoais que vêm também, não só as profissionais. Então, a gente, às vezes, ficava em impasses de decisões. A gente tinha reuniões e a reunião não era tão eficiente. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, tem as divergências. E a gente não conseguia caminhar para uma resolução no final e que todo mundo estava de acordo. Então, a empresa deixa de crescer por isso. Se você não tem esses processos, essa estrutura. Então, eu acredito que muito disso da empresa não está num lugar ali, é incrível, mas da gente ter alcançado um potencial que tinha mais, foi por essa falta essa estrutura. Isso é importante. No início, a gente tem que fazer com o que tem, né, gente? Bora crescer. Exatamente. Mas depois vai estruturando mais, é muito importante. Porque numa empresa familiar, precisa de... A gente tem um contrato societário, eu não lembro o nome, como é que chama, né? Acordo de sócios. Acordo de sócios. Então, a gente estruturou muito bem e eu sinto, respondendo a tua pergunta, eu sinto muita evolução. Porque essa pessoa que está com a gente, ela tinha um perfil ideal. É mediador. Então, quando começa, uma pessoa, né, de uma área... Poxa, mas eu penso que é assim. Aí eu falo, eu penso que é assim. Pô, a minha contribuição é essa. O outro, eu acho que a minha é essa daqui. Sugere, vamos por esse caminho? E aí, o que acontece? Vem ele como intermediador, uma pessoa de mercado, e fala assim, pessoal, de mercado costuma ser assim. Então, dá um aval.
Então, você sai daquela zona que é muito comum nas empresas De familiares, né? De competição, ficar né? competição, de embate. A opinião do outro é o que vale. Então, e para não demorar tanto também, porque poderíamos fazer de uma forma, vamos analisar então? Vamos ver qual é o caminho mais fácil? E aí, a gente vai fazer análise SWOT, a gente vai pegar informação. Não que não precise, em algumas situações precisam. Mas quando é uma coisa mais simples, o próprio conselheiro ali, um cara de fora, um empreendedor, executivo de muitos anos de carreira, que já fez isso, ele já direciona você. Então, você agiliza. E tem uma coisa Né? no que você está falando que é o simples fato de você reconfigurar o grupo, você reconfigura a dinâmica de conversa, né? De ter Muito bom. uma Esse aqui terceira é um insight pessoa, uma importante. quarta pessoa, você já muda totalmente a conversa, Muda o muito. tipo de informação que vem para a mesa, né? A gente tem vários clientes que são empresas familiares ou empresas mesmo que têm essa característica familiar de donos e tudo mais, e que vivem esses desafios da conversa pouco eficiente, dos entraves, e que o simples fato, por exemplo, da minha presença na reunião faz com que as conversas caminhem de uma maneira diferente. Mas eu ainda fico muito encantado com a disponibilidade de se permitir menos poder, tendo Você todo tá o poder. certo. Porque é um desafio. Muito. Para gente que é dono, para você que é um fundador, uma fundadora de uma empresa, e aí você chega num momento em que você tira o poder de você como indivíduo e coloca nas estruturas, porque o que tem poder nesse modelo que você está falando é a reunião do conselho tem o poder. Sim. A estrutura organizacional começa a ter mais poder do que as pessoas. Muito incrível E isso você vai... de coragem. Muita coragem, Cláudia. Você tirar o seu ego, na verdade, e você querer um bem maior, né? Que é a empresa que precisa. Sim, que ela começa a ganhar um corpo que vai além do seu. Né? Inclusive, você que está assistindo a gente aí, se quiser fazer alguns comentários, trazer tua perspectiva, ou comentar aqui um pouco sobre como é que você vive essas experiências de evolução, de gestão, de governança na tua empresa, fica muito à vontade, a gente está acompanhando para comentar. E acho que uma coisa muito legal também, se você conhecer pessoas, empresários que estejam vivendo esses desafios de evolução, de cultura, encaminhe esse vídeo para ele também. Eu tenho certeza que essa conversa pode ser muito bacana, gerar insights muito legais, porque pelo menos até aqui eu já estou amando os insights que a gente já conseguiu fazer, né? Porque a gente experimentou, né? E é tão bom quando a gente conversa, ouve podcasts que as pessoas estão passando por situações que é um desafio nosso, cresce, você fala assim, uau, olha essa dica. Então é importante que você falou, sigam mesmo. E aí eu quero te fazer uma pergunta meio parecida com essa, que é o seguinte, nesse momento de Cadvel, né, pensando em 2025, que insights você tem procurado, né? Que aprendizados você tem buscado nas suas andanças? Olha, eu sendo uma pessoa de marketing, claro que eu vou te responder voltado ao meu principal skill, que é marketing. Então, eu entendo assim, eu acho que essa é uma área muito importante das empresas, né? Claro que é um tripé, tem o comercial, tem o financeiro e tem o marketing, né? Falando de tripé, quem tem desenvolvimento, claramente, tem que ter área de inovação. Mas o marketing, ele ajuda a gerar demanda, né, no mercado para os produtos. Então, o que eu mais gosto de buscar são as tendências de comportamento de consumidor. Não tendência de... eu não me expressei bem. Não é que eu compro tendência, tá? Não quero ser polêmica, mas já sendo um pouco. Quando a gente compra um pouco dessas tendências, eu, pelo menos, uma opinião pessoal. Isso aqui eu vou falar de opinião, tá? Porque a gente já teve um projeto que foi muito mal sucedido, seguindo toda a cartilhazinha que se manda, né? De antigamente, não das empresas mais modernas. Então, fizemos uma pesquisa de mercado, usamos uma, né, WSGN, é isso? De tendências. Aquele site incrível de tendências. WSGN, acho que é isso. WSGN. Fizemos tudo isso que estava ao nosso alcance de forma mais tradicional. A gente criou uma linha vegana baseada nisso. A gente criou uma linha que tudo estava indicando que esse era o caminho. Essa linha flopou absolutamente. Então, o que eu acredito, você perguntando, voltando para a tua pergunta, do que você acredita que você está buscando mais? Conexão com o cliente. É isso. Então, o cliente, para mim, está em primeiro lugar. Eu sei que parece clichê, mas é a forma. A gente costuma fazer muitos toques com os clientes. Então, a gente chama clientes que já gostam da marca, que já conhecem, e a gente vai entender a rotina deles. O que eles fazem? Por que eles mudam de marca? Por que ele comprou a Cadvel? Que lugares que eles frequentam?
O que eles fazem no cabelo deles e que não dá certo e eles sentem que tem oportunidade? Então, a gente escuta as pessoas sobre toda a rotina, mas não fazendo aquelas perguntas. O que você acha que a Cadwell tem que ter? Você gostaria de ter um produto que faz assim, assado? Porque para mim, você tá indicando a pessoa o que ela tem que dizer, você está sugerindo. E como diz Steve Jobs, as pessoas só sabem o que elas querem quando está na mão delas e elas usam. Muito bom, muito bom. E aí a gente conversa do que ela faz, das necessidades dela, das dores dela. Então, ouvindo o cliente dá tanto insight. Porque a gente fala, olha isso, de ideia de conteúdo. Então, a gente tem ideias, porque como a gente estrutura esse talk desses clientes? A gente fala de lugares que ela gosta, de marcas que ela usa, de rotina de cabelo que ela usa, por que ela usa, por que ela não usa, qual a decisão dela, como que ela toma, eu já entendo. Se gosta de influencer, não gosta de influencer, se é uma amiga. Então, a gente entende tudo como está funcionando, mas ali, no dia real. E eu não estou fazendo perguntas dessa forma. Que influenciadoras que você segue? Sim, sim. Como que você compraria um produto? É uma pergunta muito que você direciona. Uhum. Eu compraria um produto? Se a pessoa começa a viajar, ela quer te dar uma resposta certa. E ela não vai ser natural. E continua não sendo sobre ela, né? Então, assim, aliás, é uma aula isso que você está falando. Eu tô achando tão incrível, porque e na minha cabeça não sai a figura do tal cabeleireiro dos seus 9 anos. Porque Verdade. é muito pedagógico essa situação nesse aspecto que você está falando de quantas empresas gastam tempo tentando ir primeiro que a maioria não vai até o cliente, vai atrás da trend, né? Segundo que muitos dos que vão tentar encontrar que o cliente responda aquilo que ele quer ouvir, né? Que produto você acha que vai lançar? Como assim? A pessoa não vai fazer Não faz o menor sentido. E o que você está trazendo de você ir investigar o cliente pelo cliente e aí você ser o dono dos insights na sua observação, na sua pesquisa, obviamente vai te trazer uma riqueza muito mais genuína, né, de conhecimento desse cliente. Porque ele está sendo real, né, nessa fala. Como ele está usando, por que ele não usa, o que não dá certo para ele. Então, é tudo real. Aí você que tem a capacidade de analisar, entender por onde ir. Mas não é resposta pronta. Perfeito o que você falou. Nossa, isso aqui é muito estratégico, porque é difícil você chamar alguém. Tem que ser uma pessoa mais sênior para conduzir isso, para saber fazer as perguntas. As perguntas são as mais interessantes, né? Como você pergunta, para não direcionar uma resposta. Completamente. E uma capacidade, obviamente, de fazer com que esse material se torne efetivamente alguma coisa dentro do negócio, porque essa transição ela é difícil também, dependendo do que você ouve, se aquilo for muito disruptivo em relação ao que vocês estão fazendo, vai gerar um desafio muito maior de convencimento interno mesmo. Claro. Né? E para você que está ouvindo a gente, isso não é uma coisa só do privilégio de você ser B2C, de você falar direto com o consumidor final, você fazer isso com um cliente também que representa uma organização como B2B, isso com certeza é um caminho que é fundamental no mundo que a gente vive hoje, de você ter essa capacidade de você aglutinar um conhecimento sobre o teu perfil de cliente, sobre essas personas de clientes, né, Cláudia? Sim, muito. E elas saem de lá deslumbradas. Aí a gente, de repente, às vezes tem algum caso que direciona um lançamento, quando a gente faz uma pergunta que tem relação e elas falaram de uma dor que faz sentido, a gente fala, então agora a gente gostaria de apresentar para vocês uma ideia do que a gente pretende lançar e quer ouvir o que vocês acham. Elas ficam deslumbradas, porque conectou exatamente com o que elas estavam buscando. Mas isso depois de a gente ouvir bastante, né? E aí a gente passa isso, dá para ela experimentar, ela leva para casa, então a gente só lança um produto depois de ter a validação desses clientes. Então eles experimentaram, deram os feedbacks pra gente, a gente junta tudo isso e a gente faz o lançamento. E aí o que você já tem? Você já tem fãs da marca. Porque todas essas pessoas que ajudaram, sei lá, fizemos uma roda de 100, cada 20 pessoas, essas pessoas vão falar de você depois. Elas vão ser os seus embaixadores. Então, olha que incrível pensando no marketing. Você já tem seus clientes fiéis porque eles ajudaram você a desenvolver, eles se sentiram parte do processo, né? Então, é algo que a gente está trazendo muito e tem ajudado bastante a gente. Então, eu quero estudar pensando onde eu estou, o que é a tendência. É como criar comunidades engajadas de pessoas que amam as marcas. E aí, eu estou muito falando sobre o cliente. Não das influenciadoras, porque isso já se faz bastante. Não que não tenha que se fazer, né? Com as influenciadoras, mas um outro lado que a gente está olhando muito é do cliente. Então, assim, fazer
planos com eles. Então, eles vão primeiro nessa reunião. Depois, a gente tenta vender uma ideia de plano de assinaturas para eles. Um gamification com o cliente. Sim. Quem comprar acima de tanto vai poder ter acesso a uma palestra X, um talk sobre aquilo. Por exemplo, muitas mulheres do nosso produto, um deles, eles custa R$ 89,00 em média, um shampoo, que é a nossa linha que está no salão de beleza. Então, essas mulheres, a gente entendeu que elas são mais velhas, têm mais poder de compra. Então, a gente fazendo talks com elas sobre menopausa, que é um tema super em alta, que muita gente nunca falou sobre isso, pré-menopausa e menopausa. Então, a gente faz eventos onde a gente chama pessoas para falar sobre o tema. Elas ficam deslumbradas, porque você está dando acesso a elas. Então, tudo que todo mundo precisa é de educação, é de se conectar com mais pessoas, fazer networking. Então, a KGO está proporcionando também isso. A gente faz eventos de yoga com algumas marcas parceiras, não só de yoga. A gente leva uma mulher que vai falar sobre sexualidade, como você entender mais do seu corpo. Leva uma outra de yoga para poder se conectar com o seu corpo. E a Cadvel leva a nossa Kombi, que a gente tem uma Kombi linda. Nossa, que para máximo. fazer a experiência de marca offline. Então, pode tanto fazer cabelo lá, pode fazer essa experiência de fazer assinatura. Por exemplo, a gente dá um produto para a pessoa, a gente personaliza com o nome dela. Então, a Kombi é um sucesso onde vai. Então, a gente faz essas experiências para as pessoas terem essa experiência de marca offline. Então, a gente está indo muito também para essa questão do off, do contato olho no olho com o cliente. E olhando para dentro, assim, pensando na tua equipe, nas pessoas que trabalham com vocês, como é que você mantém essa chama de propósito acesa neles também? Porque para você entregar, obviamente, essa experiência para os clientes e você conseguir transmitir isso, óbvio que não está tudo na tua mão, né? Não está tudo com você. Como é que você... Que coisas práticas você poderia citar aqui de coisas que vocês fazem internamente e que ajudam a manter uma clareza de propósito, essa chama pelo cliente? Porque isso me chama muita atenção, assim, no que você está trazendo. Eu acho que são nas próprias ações, né? Por exemplo, a gente tem que criar conteúdos... Vou dar um exemplo aqui prático, né? Conectando com a minha história do que aconteceu. E aí, a gente teve essa história com o cabeleireiro. O que a gente tem uma brincadeira? A gente chama de cabeleireiro do futuro. É aquele cabeleireiro que a gente tem um jargão que a gente fala, que é o que a mulher manda na cadeira dele. Porque aí você conecta, né? Então, qual que é a ideia? A gente criar conteúdos. Por exemplo, um deles é assim. Tem uma mulher que a gente vai chamar no nosso Instagram. E aí, a gente vai falar para ela, você tem algum problema com o teu cabelo? Algum cabeleireiro que fez alguma situação que não foi legal? Você não tem noção do tanto de mulher que tem a mesma história que eu. Muita gente. Então, a gente vai lá, ouve a história dessas mulheres que passaram por um cabeleireiro do passado, que fazia trend. Aí, a gente leva essa mulher no cabeleireiro do futuro. E aí, o cabeleireiro faz um diagnóstico, um alinhamento de expectativa, entende quem ela é como pessoa, mostra fotos e chega numa tangibilização do resultado que vai ficar o cabelo, para que não fique aquela surpresa negativa no final. Então, a gente vai dar um pouco de processo para esses cabeleireiros. Então, em formas de conteúdo, para exponencializar, para que mais pessoas tenham acesso. Então, em forma de meme, de colocar uma situação engraçadinha, de falar assim, um cabeleireiro fala alguma coisa, e aí, de repente, esse é o cabeleireiro do passado, cabeleireiro do futuro. Aí, mostra a situação como é. Então, em forma de educação, que a gente pretende fazer isso. Em forma de vídeos, de conteúdo. Então, mantendo a chama, tem que estar real. Quais são as ações que estão tangibilizando esse propósito da marca? Né? Então, para te dizer, responder de forma prática, são os projetos que a gente tem de engajar o time para que eles realizem e quem entre no Instagram ou em todos os pontos de contato da marca consiga perceber isso. É porque tem muito essa coisa de que para a gente conseguir entregar, óbvio, uma experiência para o cliente, a gente precisa de processos internos de recursos humanos, de comunicação interna, né? Pensando nos funcionários mesmo, que sejam alinhados com isso, né? Porque uma vez eu vivi uma experiência muito estranha mesmo de um empreendedor que tinha um pedido assim, olha, eu quero que meus funcionários façam uma entrega de experiência Disney para o cliente. Uau. Só que quando a gente foi investigar um pouco mais sobre a cultura e os processos internos, ele, coitado, as pessoas tinham uma experiência desastrosa como funcionários. Então, assim, a primeira coisa que precisava resolver era a experiência interna, porque uma pessoa desmotivada não vai fazer uma entrega Disney, né? Então, acho que é muito nesse sentido de entender o que vocês têm feito com as pessoas de dentro. Aí de dentro eu falei de fora em forma de ações. Então, primeiro as pessoas precisam comprar os projetos, né? Acreditar no propósito da empresa, que é com que a mulher seja escutada e ela tenha a beleza autêntica dela valorizada. Porque cada mulher tem a sua beleza. E aí, a gente não está falando da mulher aceitar quem ela é. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Eu tenho cabelo crespo.
Mas eu, depois do meu autoconhecimento, então o que a Cadwell quer dar para essas mulheres? Autoconhecimento, para que elas entendam quem elas são, para elas se descobrir e saber o que ela gosta, como ela se sente bem. Porque às vezes ela nasceu com o cabelo cacheado, mas ela é mais prática, ela não é uma mulher que quer ter aquela alma, porque a cacheada, ela tem que ter uma alma cacheada, ela é incrível, ela é linda, deslumbrante, mas ela gosta de fazer os rituais de cabelo, tem vários nomes, day after, tem 1000 nomes, ela precisa fazer fitagem, muita coisa. Eu ia morrer, porque isso para mim seria uma escravidão. Para mim, para minha visão de Cláudia. Para outras mulheres é uma paixão, porque ela ama cuidar do cabelo, ela se sente bem, ela se sente a melhor pessoa do mundo. Eu sou prática, lavo pouco meu cabelo, gosto de cabelo, eu faço babyliss no cabelo e dura 3, 4 dias, pronto. Então, eu me entendi. Então, o que a gente quer dar para as pessoas é esse autoconhecimento. Então, o que a gente faz para os funcionários? Também faz com eles. Então, a gente faz reuniões, a gente chama uma pessoa, por exemplo, para falar de autoconhecimento e mostra para essas mulheres, para elas também se autoconhecerem e verem como elas ficam mais empoderadas, donas de si, mais autoconfiantes. Então, o que a gente quer é que a mulher tenha autoconfiança, no final das contas. E se ela chega num salão, que ótimo se o cabeleireiro está preparado pela Cadwell. Mas se ele não está, ela vai conseguir se posicionar. Ela vai conseguir falar, eu me conheço, eu fico melhor assim, assado, eu gostei desse jeito em mim. Então, autoconhecimento tanto para os funcionários internos, fazer com que eles tenham esses programas também. Por exemplo, a gente fez uma atividade de coloração pessoal, não sei se é esse o nome, que a gente olha se a cor do cabelo, você fez? Meu é assim outono quente. Outono quente, o meu é inverno brilhante. Então, a gente faz e a pessoa entende a cor do cabelo dela. Então, a gente dá algumas experiências para as pessoas sentirem um pouco disso, de como é quando a mulher é valorizada, quando ela tem autoconhecimento. Quando ela se conhece, quanto ela fica mais autoconfiante. E aí eu não estou nem falando só de cabelo, a gente está falando, o propósito maior, né, de deixar a mulher ter autoconfiança. Sim, muito então, legal. a gente tem várias ações para ajudar ela nesse processo. Muito bom. Pílulas, muito bom. conteúdo de valor. Não, e você consegue ter coerência, né? Porque essa coerência entre o que se acontece dentro e o que a gente entrega fora é que torna também sustentável a experiência do trabalho. Nossa, estou muito contente. Quanto aprendizado, né? Quanta coisa fico boa. Feliz. Muito legal mesmo. Nossa, muito feliz de você ter aceitado essa conversa. Eu que fico. E eu acho que é uma contribuição muito... não tem uma palavra que... Eu acho que autêntica e genuína é uma palavra muito legal para descrever um pouco dessa troca, porque eu acho que você consegue materializar muito do que a gente tem de idealizado do empreender de fato, né? E tá aí empreendendo até hoje, né? Mesmo uma empresa estruturada, com todos os elementos de uma empresa que é muito profissional, mas você tá lá ainda com esse fogo do empreendimento. Tem coisa nova sempre. E eu amo coisas novas. Então, por um lado, o time fica assim, né? Puxa vida, sempre tem coisa nova. Mas eles ficam felizes quando eles realizam. É porque eu acho tão legal esse processo da jornada do aprendizado. Eu acho que realiza muito. Sei lá, ontem a gente teve que fazer a primeira live para o TikTok. Então, a gente juntou todo o time. É um método que eu tenho de trabalhar lá na empresa que a gente trabalha, né? Então, a gente junta todo o time. Aí a gente tem trocas. O que a gente vai fazer? Mas por onde a gente vai começar? E aí tem muita parte de storytelling que vai contar para a pessoa. Então, aí cada um vai dando uma ideia, a gente vai construindo, uma pessoa vai digitando, e aí todo o time se sente parte. Porque eu vejo que antigamente, quando eu tento implementar, mas é muito legal você ter time alinhado, né? Então, as pessoas que estão comigo no meu time são maravilhosas, elas concordam com esse modo de fazer, e cada empresa cria o seu modelo, mas para mim isso é essencial. Então, a gente criou todo mundo junto. Eu só estava lá como um papel de falar um pouco dos conceitos, tá? A gente precisa engajar, as pessoas. Como a gente vai engajar elas? Tá, o que a gente vai contar para mostrar a transformação da pessoa? E não ficar vendendo uma publicidade, né? De ficar falando, não, porque a Cadwell é linda, porque os produtos são maravilhosos. Não, qual é a dor do cara e como a gente vai cuidar dele? Aí elas traziam os insights. Então, eu gosto muito de ver o time brilhando, de vendo o que eles estão fazendo acontecer e fazendo brainstorming. E uma conta uma coisa, outra contava outra. No final, o projeto foi construído sabe, a 4 mãos. É lindo depois. E o que acontece? Estava todo mundo confiante. Quando foi fazer a live, elas sabiam o que ia acontecer, elas tinham preparo para isso, foi incrível. Agora, se fizesse do jeito mais antigo, assim, né? A pessoa de produto, ela vai lá e fala dos produtos. A pessoa que vai fazer as promoções vai lá e faz a promoção. Sabe? Isso! Jogral, lembra esse nome? Amei. Esse nomezinho da pessoa, cada um fala uma parte. Nossa, gostei, Jogral. Porque aí pega a pessoa dessa área, daquela e daquela, faz uma reunião de alinhamento, eu vou fazer isso, fulano aquilo, Beltrano aquilo, acabou. Ninguém tá co-criando. Aí lá sai tanta coisa incrível, sai o nome do negócio que a gente colocou. Tem uma menina muito engraçada no time,
que ela fala assim, e se a gente chamasse de papo calcinha? Porque era pra Que TikTok, legal. era pra TikTok, tinha que ser descontraído. E para as pessoas engajarem, você precisa trazer elementos que você tenha conexão com a pessoa e que engaje, que fica divertido, que fica legal, né? No final, todo mundo quer causar uma emoção, né? Então, a diversão é um caminho muito fácil. Que legal. Então, cada um ia trazendo ideias de como tornar essa live mais atraente. E foi um projeto do time. Cara, o nível de satisfação depois de todo mundo, o olho brilhando, e teve o resultado de 50 pedidos, tem aprendizados? Com certeza, mas foi incrível. Saiu de lá todo mundo assim, eu realizei. Então, jogral é um método que não funciona comigo. O que funciona é isso aqui, sabe? De cocriação. Muito bom, Cláudia. Estamos chegando aqui no nosso final. Olha como Obrigada. passou rápido Que esse bom. esse nosso papo. E eu queria fazer uma última pergunta Tá para bom. fechar para você, assim, um pouco de qual é o seu sonho principal, assim, para os próximos anos, nessa sua posição empreendedora? O que está vindo para você aí como aquilo que você vai dedicar sua principal energia nesses próximos anos? Olha, eu vou falar um pouco Não precisa mais ser pessoal. só no trabalho. É isso que eu ia falar. Pode ser? Isso que eu vou falar. Assim, eu tenho uma coisa comigo que eu gosto, sempre eu gostei de perceber, vamos supor, um potencial de uma pessoa e de conversas, de perguntas, de entender ela. Por isso que eu faço essas perguntas com os clientes, que eu amo investigar. Uhum. Então, quando eu entendo um pouco uma pessoa, eu consigo ver um talento que ela tem e eu gostaria muito que ela conseguisse fazer uma realização de um projeto. Então, como eu gosto muito de realizar, claro que eu tenho que melhorar bastante, ter mais processos, obviamente, mas é um propósito meu de ajudar as pessoas a realizar projetos. E não necessariamente um projeto que vai trazer dinheiro ou não, mas um projeto que vai impactar de alguma forma ela, pessoas. Então, de verdade, assim, o que eu mais quero e o que me realiza é quando eu vejo alguém falando assim, eu tenho uma ideia, eu quero fazer isso. Eu adoro. Aí é onde, que legal. pra mim, eu brilho, porque eu gosto de falar, eu quero fazer reunião com a pessoa, eu quero dar insights. Se eu vejo que ela engaja, eu vou dando um pouquinho, outro, e eu fico feliz, isso me realiza. Que Então, bonito. é mais sobre mim, entendeu? Uhum. Eu E posso é uma contribuir com ela, maneira mas de- me dá satisfação de ver que eu contribuí, que a pessoa conseguiu sair daquele lugar, sabe? E isso me dá muita satisfação. E uma Então- retribuição muito, né, da sua generosidade mesmo, né, da trajetória que você viveu, que você tem de experiência. Eu tenho visto muito esse movimento dessa retribuição mesmo que a gente pode fazer a Sim. partir daquilo que a gente conseguiu construir. Quero mais uma vez agradecer você, estou muito feliz. Eu que Eu imagino que você aí que está assistindo a gente também está cheio de insights, né, de ideias de Esperamos. realização. Quero dar aqui meus últimos recados para você. Deixa seu comentário, o que você achou dessa nossa entrevista, quais são suas dúvidas, questões que você também viveu. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai fazer diferença para essa pessoa. Assina aqui o nosso canal para você receber. Inclusive, a gente está muito feliz de que os nossos assinantes do nosso canal têm aumentado as visualizações e tudo mais. Então, assina o canal para você poder ficar atento aos nossos próximos conteúdos e a nossa newsletter, que é o Trilhas, que a gente manda pro seu e-mail as novidades da Consense. Então, muito obrigado pela tua audiência. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais.